Noite, gente. Boa noite, amores, tudo bem? Bom, tá pesado, né? Essa parte do meu livro é verdade, ela é muito pesada porque foi a parte mais tensa da minha vida, né? Todo mundo tá vendo aí. É, foram exatamente 8 chips de celular. A sangria desatada da cidade do Recife ela era tão gigante, né, desse povo aí, desse pessoal, desse treinamento, desses coachings, porque eu afirmo, né, que foram eles, porque eles tiveram acesso, né, eu fui fazer um treinamento de liderança emocional, é uma franquia dos Estados Unidos que chama-se Leader Training, é verdade. E eu fiquei um final de semana, né, sem poder acessar celular. Eu avisei minha mãe aqui em São Paulo, avisei o cara que eu amo aqui em São Paulo, porque eles iriam ficar preocupados, não podia, eu não ia ver, né, eu no WhatsApp, não ia ver eu ali na rede social, é óbvio, porque eu morava em outro lugar, galera. Eu morava em outra cidade, a 2.400 quilômetros, onde eu não conhecia basicamente ninguém, né? Enfim, então, as pessoas que da minha vida, do meu mundo, né, que tinham cuidado com a minha pessoa, se preocupava, né? É verdade. Então, se você não entrava na rede social, se você não entrava no Messenger na época, né, no WhatsApp, ou seja, algo, né, algo tá acontecendo, né? Uma pessoa que vivia sozinha, ela e a cachorra, na época não tinha Lara. E o meu mundo era ler, era verdade, porque eu não tinha televisão. O meu mundo era ler, era ou ler pelo celular ou ler livro físico, verdade, né? E ficar no próprio celular ouvindo música, né? Como eu faço hoje, né? O vício da música, o desligamento de notícias ruins, de coisas, né? De coisas, essas coisas esses programas de televisão, essas coisas, começou lá, porque eu não tinha TV, né? Então eu tinha, e a gente tá falando de 7, 8 anos atrás, a tecnologia ela foi avançando, os aplicativos eles também foram se aperfeiçoando, porém naquela época não tinha muito esse negócio de acho que não tinha muitas essas coisas de Globoplay, de YouTube Premium, de acesso a canais abertos pelo celular, era bem, né, era uma coisa mais complicada. Enfim. E então eu avisei eles, né, aos dois aqui. E deixei o celular em cima da cabeceira de cama, né? E ali ficou, né? Porque o treinamento ele foi, a Lara tá beijoqueira. O treinamento ele foi ali, começou numa sexta e terminou num domingo à noite. Tanto que quando eu peguei o celular na minha mão, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para aqui, para São Paulo, né, para avisá-los, né? E que eu já estava com o celular e estava indo embora para Recife, pro Recife. Porque foi num hotel fazenda, não me pergunte aonde. Como eu fui, foi com aquele rapaz que eu falei, né, que eu não lembro, é um casal de homossexual que eu não lembro. Enfim, foram eles que me levaram, foram eles que ligaram, bom, essa história, a Lara ela tá, a Lara tá, então assim, essa sangria do meu celular começou a partir daí, que essas pessoas elas tiveram acesso ao meu aparelho, né? Então foi espelhado, foram feitos, pegos os meus contatos, né? Como o delegado na época me explicou, porque a clonagem de celular ela é feita pelo MEI, né? E o MEI ele fica no aparelho. Hoje em dia o MEI ele vem com uma etiqueta. Quando você compra um aparelho de celular, ele vem com uma etiqueta, né, atrás. Antigamente ele vinha dentro da bateria, né? É verdade, ele vinha dentro da bateria, né? Você tinha que tirar. Como os celulares hoje em dia, as baterias elas não são mais que você tira, é verdade. Nossa, a Lara hoje tá, né? Antigamente você tinha que tirar a bateria para você pegar o meio do celular, né? Então, ou seja, você tinha que ficar um bom tempo com o aparelho em seu poder. E eles tiveram o final de semana inteiro, né? De sexta a domingo. Então, por isso que eu digo e eu repito, foram eles. Né? Então, assim, quando eu comecei a perceber, porque assim, o que que acontece? A gente tem o costume de falar com as pessoas, a gente sabe a forma que as pessoas falam, a forma que as pessoas conversam, digitam, verdade, né? E o jeito que você fala com as pessoas, né?
A minha mãe, no início, minha mãe não sabia usar o aplicativo, o WhatsApp, né? A gente gastava muito dinheiro de ligações, verdade, de ligações telefônicas, ou então a gente ficava no Messenger, né? E eu comecei a não ter devolutiva da minha mãe, resposta pelo Messenger, começou aí, né? E eu comecei a não ter resposta pra minha mãe. E as respostas que eu tinha da minha mãe eram invasivas. Como eu sou inteligentíssima ao extremo, né, eu comecei a falar com a minha mãe coisas que só eu e ela sabíamos, pra ver se realmente eu ia ter uma devolutiva naquele sentido. E não. Aí eu comecei a printar. Eu comecei a printar. Eu falei, não, isso tá alguma coisa errada, né? E o WhatsApp é a mesma coisa, né? Aí eu tentava falar com a minha mãe pelo telefone, eu não conseguia. Dava, sabe, chamada ocupada? É verdade, pelo celular da minha mãe ou até mesmo no fixo da minha mãe aqui em São Paulo. Eu não conseguia fazer chamadas. Os meus créditos, eles acabavam assim, tipo, do dia pra noite, né? Muitas vezes, quando eu conseguia falar com a minha mãe, porque eu acho que eles liberavam, né? A minha mãe colocava, na época, 10, 15 reais e meus créditos sumiam, desapareciam. Eu tinha conexão Wi-Fi nos dois apartamentos que eu morei, tanto na Madalena como na Boa Viagem, né? Ou seja, então, como eu era muito caseira, eu não tinha dinheiro, né? O meu dinheiro era contadinho ali, né? Porque eu já disse, né? Eu tinha o meu orçamento para pagar aluguel, para pagar água, luz, né? E a terapia, né? Que a terapia ela me consumia, para vocês verem, moçada. Eu fazia terapia em Recife, né? É verdade. Então eu comecei a me cuidar em 2016, né? Não foi aleatoriamente, eu saí daqui, fui embora e não fui me cuidar, não. Eu comecei em 2016. Ou seja, então a gente tá falando lá de trás. A Márcia veio em 2017, foi aqui em São Paulo. Mas lá de trás, esses coachings, né? Era uma moça, uma tal de Natália. Eu fazia terapia com ela, eu pagava 300 e poucos reais. Então, o que me sobrava para alimento, para alimentar eu e a Lara? Nada de R$ 1.000, né? Sobrava muito pouco. Então, o que eu sobrevivia realmente era com o que minha mãe me mandava, né? Então, é injusto, né, uma pessoa começar a custear o tratamento já desde lá, né? Muita grana. E, enfim, aí foi-se, né? E aí eu comecei a trocar de chip. Então, como que. Aí o que acontece? Pô, Fabiana, você trocou de número, o aparelho estava clonado? Ok. A partir do momento que clonou os aparelhos, já clonou automaticamente todos os meus contatos. É óbvio. Clonou e-mail, clonou tudo. Do meu aparelho, ele era um clone do aparelho de outra pessoa lá em Recife. Desse pessoal do treinamento. É verdade. Então, o que aconteceu? Cada vez que eu trocava de chip, e eu chamava a minha mãe ou alguém dos meus contatos, automaticamente essas pessoas elas espelhavam, né? E as conversas elas seguiam da mesma forma, né? Beleza. Eu conversei isso lá em Recife, conversei lá, tentei entender, né, o que estava acontecendo antes de fazer o boletim de ocorrência. Só vira fazer o boletim de ocorrência quando eu estava grávida, né, porque estava já no limite, era tomar todinho com uma gestação de 13 semanas, né, e passar fome não dava, tomar água, comer bolacha e passar fome sangrando e os coachings brincando, né, fazendo psicologicamente, como diz a minha médica, no Facebook e no Instagram, né? Aparecia coisas de gente homossexual todo vestido como homem, eu virei homem, eu vou assumir, né? Coisa deles, porque veio do mundo deles, né? Enfim. E aí o que a minha mãe fez? Minha mãe comprou um celular aqui em São Paulo, isso já estava em Boa Viagem, e mandou pra mim, né? Minha mãe comprou aqui e mandou pra mim, pelos Correios, pelo Sedex. Né? Depois de 2 dias eu peguei, entregou lá em Boa Viagem, eu peguei o aparelho, comprei um chip de lá, porque na época não era como é aqui, né? Como é hoje, que você vai lá, comprar um chip, você cadastra com o DDD que você quer, né? Antigamente não, você tinha que comprar no lugar, na cidade, no estado, para você ter o DDD do local, né? Aí eu comprei um chip lá, né? E eu tinha um chip que era esse número meu que eu tinha há mais de 6 anos, que eu pedi pra Vivo trocar, né? Porque quando eu vinha pra São Paulo, né? Esse número era de São Paulo, porque antigamente não tinha esses pacotes que hoje
a telefonia dispõe, né? De ser ilimitado, enfim, você pode falar com todo o Brasil. Não, antigamente você falava com 81, para você ter algum benefício, você tinha que ser com o DDD 81. Você falava com 11, para você ter algum benefício, você tinha que ter o DDD 11. Então eu tinha sempre 2 chips, né? Ou seja, e então a sangria desatada aí, eu trocava de chip, automaticamente chamava meus contatos, chamava minha mãe, pá, ia lá e o espelhamento. Então isso foram anos e 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 anos, né? Até eu me encher e fazer o boletim de ocorrência, levar para o delegado, ele me passar essas informações, funciona dessa forma, e né, clonagens no cartão da minha mãe, porque, como eu já disse, minha mãe me passava muitas vezes, eu vinha para São Paulo, ficava durante a madrugada procurando passagem aérea barata, ela me passava foto do cartão de crédito e para eu comprar a passagem, e foram diversas vezes. A minha mãe me ligava e falava assim, você tá usando cartão? Eu falei, hã? Você tá na tal loja, lojas, um exemplo, lojas americanas, ou... Mãe, eu tô em casa, a senhora tirava foto, mandava, né? Vou comprar o quê? Não, mas é virtual, é online. Não, mãe, eu vou comprar o quê? Não tenho dinheiro para pagar, né? Aí lá ia minha mãe pedir pro credit card cancelar o cartão e a compra. Então, assim, aí foi que eu cheguei no limite do extremo e fui na delegacia. Então, essa sangria vem deles, porque eles foram as únicas pessoas que tiveram acesso ao meu aparelho de celular na época, né? É verdade. Aí depois é óbvio, o Lucas fazia parte da turma, né? Aí ele teve o controle, é verdade. E a bagunça gerou toda essa situação com meu ex-marido aqui em São Paulo, né? Então eles fizeram um grupo deles lá de perdão, é verdade. É uma crise no casamento. Uma crise no casamento, né? Os perdões da vida. E foi isso, foi perdurando, 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 e na minha gestação foi o basta. Foi o basta porque eu falei, não dá mais, né? Aí uma das vezes que eu vim para São Paulo foi quando eu fui no DEIC, mostrei para a delegada o meu boletim de ocorrência de lá, do Recife, né? Ela se emocionou comigo, eu contando para ela no DEIC, é verdade. Ela se emocionou comigo e falou, eu perdi uma criança por causa dessa bagunça, né? Eu sangrava dia e noite e a bagunça e os ataques, né? Enfim, e ela se emocionou, eu mostrei, para vocês verem, a gente tá falando de uma delegada do DEIC, né, de divisão de coisa séria, de sequestro de pessoas, de muita coisa, de um DEIC, galera, né? Para uma delegada se emocionar é porque ela viu que era de verdade, né? Enfim, aí foi quando eu vim para São Paulo, né? Falei que eu ia voltar, verdade. E vim para fazer as tratativas todas para ir buscar a Lara. E quando eu cheguei lá, eu já contei a história. A Lene tinha roubado as minhas coisas, tinha batido na Lara. E eu tinha muita mania de quando eu chegava em Recife, eu ligava para minha mãe, né? Eu ligava aqui para São Paulo para avisar, mãe, eu já tô aqui, né? Porque o aeroporto era perto do meu apartamento, de Boa Viagem, porém eu tinha que vir sempre de táxi, porque tinha uma ponte que separava as avenidas e era perigoso atravessar ali, era muito perto, daria para vir a pé, mas não dava com bagagem, então eu vinha sempre de Uber. E Uber na época, lá em Recife, ele não era legalizado, aqui em São Paulo já era, lá não, né? E eu tive 2 ataques de Uber lá, né? E foi muito grave, né? Um deles eu estava indo para o aniversário de uns amigos, de uns conhecidos, e o cara entrou na Brasília Teimosa comigo, né, achando que eu era turista, ficou rodando mais de 1 hora comigo dentro do carro. Brasília Teimosa é uma comunidade, né, que tem na cidade, né, que é como... enfim, quando eu vi aquilo, meus amigos me esperando, tipo, num barzinho bem próximo da minha casa, eu grávida, já nessa época eu estava grávida. Então, assim, a sorte foi que o esposo da minha amiga lá, a Rafaela, ele tinha, acho que, contato com polícia, eles estavam entre eles ali com policiais, ou seja, e eles viram que eu tava demorando demais, o trajeto seria de 10 a 15 minutos da minha casa, do meu apartamento, até o Bem Amigos, que fica ali na Conselheiro Aguiar, né? Ou seja, aí eles começaram a ligar, eu não tinha crédito no celular,
E eles começaram a ligar no meu celular e eu atendi, consegui ter a ligação, consegui, né? Porque eu acho que aí também o clone acordou pra vida e falou, meu, cadê a Fabiana? Né? E aí liberaram, aí ele conseguiu falar comigo, aí ele começou a gritar, pegou, mandou eu pegar o celular e dar pro cara do Uber, pro motorista, e ele deu 2 intimato. Você vai trazer ela pra cá agora. Agora, porque se você não trazer ela pra cá agora, eu vou te rastrear e você vai ser preso. Ou seja, você pegou a Fabi há quase 1 hora atrás e é um trajeto de no máximo 15 minutos. O que você tá fazendo com ela na Brasília Teimosa? É verdade, galera. Né? Então foram muita coisa por causa de uma clonagem de aparelho de celular que não acabava nunca, infinitamente, e uma exposição gigante, né? E eu grávida, é verdade. Tanto que eu dizia pra esse casal de amigo meu que eles iam ser padrinhos da minha filha. É verdade, por causa disso, que eles salvaram minha vida em Recife, né? E enfim, é muito pesada a história, essa parte de clonagem de celular, é muito pesada. E quando eu chegava lá, como eu disse, né, eu ligava pra minha mãe aqui em São Paulo. Na hora que eu liguei pra minha mãe, que eu vi a moça entrando com a minha roupa e eu vi o estado que a Lara tava, é óbvio, eu sou um ser humano, meu sangue subiu pela cabeça, né? Eu virei pra ela e falei assim, que você tá vestido com a minha blusa, com a minha saia e você tá com a minha bolsa, né, e minha sandália, ela tava toda com a minha roupa. Por que você mexeu nos meus armários? Por que a Lara tá assim? Ela simplesmente pegou, deu um chute, quebrou, trincou minha costela e minha mãe ouvindo exatamente tudo aqui em São Paulo. A minha mãe ouviu essa moça me bater e eu chorando. É verdade. Ou seja, então, a que ponto a gente ia permanecer num estado, numa situação dessa, né? Enfim, então é uma parte bem pesada, um divórcio, uma separação para uma exposição dessa forma, por causa de quê? Né? Aí vem as pessoas com perdões, 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 perdões. Não dá, tem coisa que não dá, foi muita violência, entendeu? Então, assim, tem coisas que não tem, nem não encaixa mais, né? Tá aí o tanto de anos, quem tem a curiosidade, que vai comprar meu livro, o tanto de ano de terapia por causa dessa bagunça. E o meu grito maior, agora em 2023, em novembro, foi justamente por isso, né? Em divulgar, em ter essa ferramenta chamada YouTube. Primeiro eu fiz no meu Instagram pessoal para ser denunciado, para ter a veracidade do que eu estava dizendo. E agora, né, fazendo os vídeos para poder divulgar, realmente passar o que eu passei, que é de verdade, que não é uma história inventada, é uma coisa que é de verdade, né? O que eu passei foi de verdade. Então, é realmente a história da minha vida. É uma biografia de 9 anos, né? E com a perda de memória, é basicamente isso que sobrou na minha lembrança. E o que eu tenho de bom, as pessoas fazem mal para virar coisa ruim, né? E afasta, enfim. Então, a gente tá muito cansado. Aí foi quando eu virei pra minha médica e falei, se eu não fizer isso, eles vão me acusar e vão acusar o cara que eu amo de mais o quê? Né? Estelionatária, usurpadora, amante, mulher de baixo calão, verdade mentirosa, verdade, né, golpista, aventureira, turista. Eles vão me acusar de mais o quê? É verdade. Vão acusar ele de mais o quê? Né? Porque eu tô vendo que vai chegar uma hora que vai ser, já vai virar uma causa de exército, porque não tem, a gente não vê um ponto final. A doutora virou pra mim, a pessoa, e fez assim, faça o que você tem vontade de fazer com o seu coração. Né? Você já fez o boletim de ocorrência aqui em São Paulo, das ameaças, enfim. Daqui por diante, faça o que você tem que fazer. Eu só vou te falar uma coisa. Essa situação de religiosidade tá muito desgastante para minha pessoa, porque nós somos médicos, a gente não mistura as coisas, né? E você tá sofrendo muito com isso, porque foram diversos ataques, né? Eu perdi a memória. Então, assim, eu não tenho aquele conteúdo, aquele, né, do que eu vivi. Eu sei que eu fui batizada na igreja católica, ou seja, mas eu fui julgada por religiosos, né? Com todos esses nomes que eu falei. Eu e a pessoa que eu amo, é verdade. Adúltera, porque eu não havia me separado no papel. A justiça demora muito. Eu passei fome e dificuldade porque a justiça não me deu um suporte e eu fugindo de uma violência doméstica. É verdade, né? Então, assim, a justiça, ela demora demais para agir, né? Então, assim,
eu tinha que me manter pela igreja ali. A igreja ela tem a obrigação de anular meu casamento no cartório. É verdade. E fazer nada mais, nada menos que a reparação do que foi feito com a minha imagem e com a imagem do cara que eu amo. É verdade. Porque tudo basta. Isso é muito violência. Isso não é religião. Isso é violência. Né? Porque a gente mistura, virou uma guerra religiosa. Isso é muito sério. Né? É muito sério, é muito grave isso. Né? E eu falo de todos os sentidos, de todas as religiões. Eu não falo só da minha religião católica, eu falo da religião espírita, da religião evangélica, né? Eu era apedrejada, né, pelas pessoas no meu mundo ali, cada cidade que eu ia. Vocês pensam que foi fácil para minha pessoa, a minha exposição? Não foi. Né? Então a minha atitude de pegar um avião em 2021 começou por aí. Né? Começou por aí. A minha imagem, né? O meu caráter e a imagem e o caráter dele, é verdade? Né? E da minha família, né? Porque eu tenho mãe, ele também, né? Então, enfim, filhas, né? É verdade, eu tenho sobrinhos pequenos, ou seja, respeito ali, nada. Só mulheres loucamente apaixonadas que acham que isso é amor, isso é para sempre, né? E pessoas adoecidas, em relações adoecidas que cultivam e mantêm-se ali para atacar pessoas como eu, que estão ali se cuidando e cuidando, né, do seu mundo ali. Foi quando eu me afastei e me isolei de absolutamente todo mundo. Eu falei, eu sou a causadora de desgraça de todo mundo, de separação de todo mundo, eu sou a nuvem negra, ok. Então, assim, eu vou me afastar e vamos ver o circo pegar fogo, né? E tá aí. Então é isso. Márcia, tá falado, a gente tá explicando, né? Porque de verdade foi comprada a minha história e é uma coisa séria, né? Não dá pra brincar com gente séria e a gente precisa fazer a vida andar. Um beijo pra vocês e boa noite e não se esqueça, se cuida. Até amanhã. Tchau, tchau.